Fala galera, beleza? Eis-me aqui, professor Samba Show na área e vamos trabalhar agora bioquímica celular. Por favor, prestando atenção, tá? É biologia e química ao mesmo tempo, juntas, unidas e preparando as funções celulares. Se você tem alguma dúvida, vai anotando e depois manda para mim que a gente tenta te responder, ok? Bom, lembre-se, por favor, que as atividades celulares elas são determinadas por alguns elementos que nós vamos observar agora. Um outro detalhe importante é lembrar que dentro da bioquímica nós temos basicamente os elementos químicos inorgânicos e os elementos químicos orgânicos. Os orgânicos nós veremos depois, beleza? Por favor, não se esqueça, tá? Eu já estava esquecendo, mas você não pode esquecer. Se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho e me ajuda a crescer. Vamos lá, nós dois juntos aprendendo alguma coisa. Bacana? Bioquímica celular. Para começar, nós vamos falar sobre a água. A água, como todo mundo já deve ter ouvido, ela é formada por dois elementos básicos, oxigênio e hidrogênio. H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Agora, para eles fazerem essa ligação, é importante você lembrar que existem as cargas negativa e positiva. Isso você estuda muito no primeiro ano, lá na parte de química, quando você começa a observar os elementos, as características químicas, ok? Então, aqui na água você tem o oxigênio apresentando duas cargas negativas e o hidrogênio apresentando uma carga positiva, segundo você já viu isso lá na tabela periódica. Bom, essa estruturação da água faz com que ela apresente como característica chamada bipolaridade. Bipolaridade significa que ela vai apresentar dois polos, nesse caso um positivo e outro negativo, e essa bipolaridade ou essa dupla polaridade faz com que ela possa reagir ou se conectar, ligar com outros elementos químicos. Daí vem uma nova característica importante, que é a de reagente químico. Perfeitamente, ela reage com os elementos químicos com a carga negativa ou reage com os elementos químicos através de cargas positivas. Mas como assim? Lembre que os opostos se atraem, então ela sempre vai atrair um elemento químico que tem uma carga diferente da dela. Positivo para a parte negativa e negativo para a parte positiva. Sendo assim, faz-se dizer que a água ela se apresenta como um solvente universal. Agora, deixa eu gravar aqui essa informação para você. Universal é a ideia de que ela faz uma ligação com tudo. Porém, entretanto, contudo, sobretudo, todavia, cuidado, tá? A ideia de universal é tudo. Porém, a água ela não vai se conectar a elementos lipídicos, como, por exemplo, óleos, gorduras, ceras. É só você tentar colocar um fio de azeite dentro de um copo com água. Você vai ver que vai criar aquelas patacas de óleo, mas ele não vai se misturar. Então, você vai ter ali uma substância heterogênea, porque você tem dois elementos bem separados, bem distintos. Então, nesse caso, a água ela não vai se misturar com esse tipo de elemento, os lipídicos, ok? É só uma observação. Mas, no entanto, nas provas e nos livros você vai continuar entendendo que é um solvente universal, ponto, ok? Outra característica importante da água é que ela é hidratante, ou seja, ela faz parte da nossa hidratação e da hidratação geral, se a gente levar em consideração todos os seres vivos. Tudo bem? Então, a água ela apresenta-se no corpo dos seres vivos, independente de ser animal, vegetal ou qualquer outro tipo. Mas vamos lá pensar. No nosso corpo apresenta-se mais ou menos uns 75% de água. Agora tem outros animais como, por exemplo, a medusa, que é chamada também de água-viva, ela pode apresentar ali 95%, vou tentar aqui arredondar os 95% de água no corpo. Então, por isso o nome água-viva, porque ela apresenta muita água no corpo dela, beleza? E, nesse caso da hidratação, é que a água no nosso corpo, ou no caso, na célula, vai ajudar a realizar as funções celulares. Show!
Água como termorregulador. O que significa isso? A água ela nos ajuda a controlar a temperatura corporal. Por exemplo, nesse caso de regulação, a primeira ideia que você tem que ter é a ideia de equilíbrio. Então, regular é manter em equilíbrio. Então, nesse caso, nós temos água no nosso corpo, nós podemos perder uma certa quantidade, mas temos que fazer uma reposição de água. Por quê? Quando essa água sai é para tentar eliminar alguma coisa ou para tentar controlar a temperatura. Quando a gente coloca a água de volta, que é fazendo uma hidratação, significa que a gente pode estar tentando controlar também a temperatura de outra forma. Ou seja, quem bebe água e água gelada dá aquela refrescada no corpo porque controla também a temperatura interna. Beleza? Então, isso é importante você saber. Outra informação bem básica, né? Dificilmente cobrado em prova é a ideia de água como lubrificante, sendo que a água ela se apresenta no nosso corpo, né? E basicamente na maior parte das substâncias líquidas ou fluidos corporais vão se apresentar justamente com uma certa quantidade de água. Água na saliva, na lágrima, no suor, nas articulações, na musculatura, em tudo tem água. Então, como lubrificante, é a ideia de ter uma água para poder permitir algum tipo de ação. Beleza? Então, fica aqui a dica da água, como algumas características, algumas propriedades que a água apresenta. Guarda bem, porque ela vai ser útil futuramente. Beleza? Vamos passar adiante. Bom, começa aqui os elementos químicos inorgânicos chamados de sais minerais, que junto com a água vão se misturar, vão se compor ou vão se complementar. Vamos colocar dessa forma. Veja só o conceito do que é sais minerais. São substâncias inorgânicas reguladoras. Olha essa palavrinha importante de novo. A ideia de regular, tudo bem? A ideia de regular significa que ela é para manter o equilíbrio, ou seja, regular é manter o equilíbrio. De que? Das atividades funcionais do organismo. Agora, galera, presta atenção num detalhe importante. Tudo bem? Quando a gente fala a ideia de regular, significa que eu preciso manter o equilíbrio. Assim como a água, os sais minerais não podem estar em excesso e nem faltando. Por quê? Porque se é muito ou é pouco, isso causa um desequilíbrio, ou seja, não está regulado. Ok? Guarda bem essa informação e aqui, por favor, me perdoe o erro, tá? Das atividades funcionais dos organismos. Ok? Beleza. Quais são os constituintes principais do corpo de um ser vivo? Nesse caso, relacionado aos sais minerais. Nós temos aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos aqui você vai guardar o seguinte, ó, geralmente a gente fala de CHOPS, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os elementos que se apresentam. Mas em grande quantidade que você pode encontrar no organismo é o CHO, beleza? Agora, por que eu grifei apenas o CHO? Guarda. Carbono, hidrogênio e oxigênio fazem a maior parte das ligações químicas do nosso corpo. Então, as chamadas ligações carbônicas, elas apresentam o carbono, como já está dizendo, ou no caso os hidrocarbonetos, olha lá, hidro e carbono, carbono e água. Só que para ter água você precisa de quê? De hidrogênio e oxigênio. Então você vai estudar muito isso lá em química, essas composições, principalmente quem estiver fazendo aí o terceiro ano, que vai ver a chamada química orgânica. Então o ponto-chave são todas as cadeias apresentar uma curta ou longa cadeia carbônica e esses elementos como hidrogênio e oxigênio fazendo a complementação. Beleza? Então guarda aí, por favor, o famoso CHOPS. Professor, o senhor bebe? Não, não bebo, mas eu lembro do que se trata. Show de bola? Vamos lá, passando adiante. Primeiro elemento químico inorgânico, chamado de sais minerais, nesse caso o cálcio. Muita gente já ouviu falar, sabe que cálcio está muito relacionado com os ossos e com os dentes, mas observe aqui, ó, importante para ossos, dentes e coagulação do sangue. E eu vou chamar a atenção principalmente para esse carinha aqui, ó. Tudo bem? Coagulação do sangue.
A coagulação do sangue, nesse caso, é a chamada cascata de coagulação. E para realizá-la, eu preciso de uma substância que inicie esse processo, que é justamente o cálcio. Beleza? Então, geralmente, você sabe do que se trata como ossos e dentes, mas quando aparece em prova, geralmente está relacionado com a cascata de coagulação do sangue. Porém, também pode vir algumas questões, principalmente de primeiro e de segundo ano, quando tratar principalmente sobre o sistema nervoso, a ideia de nervos e músculos, principalmente a conexão entre um neurônio motor junto ao músculo. Então aqui você tem também a participação do cálcio em duas coisas importantes. Nos nervos, a famosa sinapse e também impulso nervoso, principalmente impulso nervoso, guarda aí, impulso nervoso. E na musculatura, a ideia de contração e relaxamento do músculo. Então, sempre precisa de duas coisas lá, tanto do cálcio quanto do ATP, que nós vamos observar depois. Beleza? Onde eu encontro cálcio? Leite, vegetais de folhas verdes. Professor, qualquer folha verde? Sim, nesse caso, qualquer folha verde, algumas com mais, outras com menos. E os laticínios, por ele se apresentar como um sal mineral, geralmente os sais protegem os alimentos de alguns micro-organismos. Então, os laticínios enlatados vão apresentar rica quantidade de cálcio. Beleza? Passando adiante. O cloro, principal ânion do líquido extracelular. Vou chamar a atenção para essa palavrinha chamada de ânion. Quem já estudou química básica lá no primeiro ano sabe que existem os ânions e os cátions. No geral, nós temos os íons, mas eles se apresentam como carga positiva e negativa. E o ânion é justamente o negativo. Então, ele significa que ele é um elemento com uma carga negativa que se apresenta no líquido extracelular. E daí, significa que a célula está aqui ao redor dela. Se tiver líquidos, existe ali uma certa quantidade de cloro com carga negativa. Beleza? E o que importa é isso? O importante é que ele vai fazer parte do balanço de líquidos do corpo. Traduzindo, professor, do que se trata? Bom, a tradução básica é: se você tem uma certa quantidade de líquidos em uma parte e sais em outra, você tem a tendência a puxar a água de um ambiente para outro, dependendo de onde estejam os sais. E o cloro ele ajuda nisso, principalmente quando ele vem na forma desse elemento aqui, ó, o nosso famoso sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é o chamado NaCl, ou seja, o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio, ele é justamente o que mais puxa a água no nosso organismo. Tudo bem? Também existe o cloro em vários alimentos processados. Galera, processado é a mesma ideia de ter embalagens a vácuo, embalagens plásticas, enlatados. Então, eles também estão relacionados com uma grande quantidade de sais. Quando você abre, por exemplo, uma lata de milho e vem aquela águazinha lá do milho, ali aquela água, ela vem, se você sentir o sabor, ela é bem salgadinha. Por quê? Porque ela está tentando eliminar ali alguns possíveis micro-organismos que venham a contaminar o alimento. Então, é para evitar isso. Beleza? Fica a dica para vocês. Ok, passando adiante, nós temos agora o cobalto. Cobalto é um componente da vitamina B12. Professor, nós vamos estudar a vitamina? É claro, farei um videozinho sobre isso. E a vitamina B12 é a famosa cianocobalamina, ou simplesmente chamada de cobalamina. Tudo bem? Ó, cobalamina, cobalto. É referência ao cobalto. E para que ele serve? Ó? É essencial para a produção das hemácias. Vou colocar aqui a ideia, tá? Bom, primeiro, vou grifar aqui a ideia de vitamina B12, que é para você não esquecer, que é a cianocobalamina, ou simplesmente cobalamina. E lembrar da produção das hemácias. Professor, eu nunca ouvi falar em hemácia, principalmente o pessoal do primeiro ano aí que deve estar iniciando, tá? As hemácias são células do sangue responsáveis pelo transporte de gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Mas para eu ter uma hemácia, eu preciso dessa vitamina B, que é rica em cobalto. Para quê? Para formar a estrutura, ou, no caso, ajudar a formação da estrutura da hemácia. Show de bola. Por favor, guarda isso. Onde eu vou encontrar esse cobalto? Carnes, ovos, frutos do mar,
peixes e laticínios. Galera, frutos do mar geralmente está relacionado com ostras, mariscos, caranguejos, siris, até os próprios peixes, como no caso de sardinha. Tudo bem? Mas fica aí a dica dos frutos do mar. Bacana? Cobre. Componentes de muitas enzimas. Olha aqui uma outra palavrinha bacana, tá? Vou marcar aqui, ó. Enzima, galera. O que é uma enzima? Enzima é uma proteína, tudo bem? Como ela é uma proteína, significa que ela vai ter uma ação enzimática. Traduzindo, ela é uma ação que pode ser de defesa, é uma ação de transporte, pode ser alguma ação diferenciada, mas quando se apresenta na forma de enzima, você não pode esquecer que é uma proteína. Então significa, componente de muitas enzimas, significa que muitas enzimas apresentam, além de proteína, rico em cobre. E para que vai servir? Essencial para a síntese da hemoglobina. Opa, olha lá uma situação interessante. Acabamos de ver o cobalto que forma, ou no caso, produz as hemácias. E o cobre faz parte da produção de hemoglobina. Ina, proteína. Então, nesse caso, a hemoglobina é uma proteína que segura ou carrega, junto com um outro elemento que nós vamos ver, que é o ferro, o oxigênio ou o gás carbônico transportando pelo sangue. Bacana? Guarda essa informação. E onde eu vou encontrar o cobre? Tem uma coisa importante, galera. Se você já viu uma panela de cobre, um tacho de cobre, você lembra que o cobre ele tem uma coloração bem interessante. Como mostra aqui, ó. Quem está vendo a imagem aí, ó, tá? Essa imagem aqui mostra mais ou menos o que é a coloração do cobre. E aí você vai ver que nessa coloração, às vezes, representa também o alimento. Por exemplo, o fígado. Se você observar, ele vai ter uma coloração escura. Tudo bem? Entre aquela coisa do preto, marrom, vermelho, que também tem a ver com a questão do cobre. Mas principalmente o ferro, tá? Depois a gente vai ver o ferro. Vou encontrar o cobre também em ovos, peixe, trigo integral e no feijão. No feijão. Por isso que muitos do feijão também apresentam uma certa coloração escura. Tudo bem? Salve exceções, mas fica a dica para vocês. Passando, elemento cromo. O cromo é um elemento químico inorgânico importante para o metabolismo energético. Vou chamar a atenção primeiro dessa palavra aqui, ó. Metabolismo. Galera, metabolismo geralmente está relacionado, como diz o nome aqui, ó, energia. Só que esse metabolismo ele pode ser para produzir imediatamente ou para guardar. Traduzindo, nós temos o catabolismo, que é uma ação imediata, e o anabolismo, que seria um armazenamento. Tudo bem? Daí vem aquela ideia de anabolizante, o cara guardar e ficar inchado. Mas quando a gente pensa em energia, sim, é a produção de energia. Metabolismo é produção energética, que em outras palavras pode aparecer na prova de vocês como ATP, produção de ATP, adenosina trifosfato, que nós vamos comentar depois, ok? Então guarda o cromo onde? Em carnes, cereais integrais e levedo de cerveja. Opa, cerveja, não bebo, tá? Por favor, continuando. Enxofre. Bom, você já deve ter assistido algum filme que o cara, tem cheiro de enxofre, é o inferno, alguma coisa parecida. Calma lá. O enxofre ele é componente de muitas proteínas, ok? Então significa que boa parte das proteínas, ou seja, em boa parte das estruturas que nós conhecemos, principalmente carne, musculatura, ela vai apresentar um enxofre. Por quê? Porque se é formado de proteína, ele vai ter um enxofre. Então, é essencial para a atividade metabólica normal. Professor, aqui está metabólica normal e lá em cima estava metabólica energética. Não foge muito a ideia, tudo bem? Não vai fugir muito a ideia. Ter metabolismo significa produzir energia. Agora, de forma normal, significa para te manter vivo. Vou dar um exemplo dessa forma. Você está dormindo, nós temos o metabolismo basal. É aquele metabolismo, ou seja, aquela produção de energia que te faz continuar vivo mesmo estando desacordado. Tudo bem? Ou por acaso alguém morre de noite e ressuscita de manhã. Não é isso. Você está sempre vivo durante o sono. Tudo bem?
salvo algumas situações aí que não vem ao caso. Bacana? Mas você vai encontrar o enxofre onde? Em carnes, já que ele está falando de proteína, guarda bem essa ideia, ok? Por favor, não esqueça. Em ovos, leguminosas, vegetais crucíferos. Opa, uma palavrinha diferente, professor, eu não conheço essa palavra. Bom, para quem não conhece, lembre que vegetais crucíferos são aqueles vegetais com uma coloração verde, bem forte, bem escura. Professor, ainda agora o senhor falou sobre vegetais verdes. Beleza. Nesse caso pode ser qualquer um. No caso de crucífero, são os vegetais com verde bem forte, bem escuro. Bacana? Brócolis, por exemplo, a couve, não couve-flor, couve. Que mais? Chicória. São plantas que vão apresentar um verde bem escuro e lá nesse verde crucífero. Bacana? Passando adiante, por favor, vai prestando atenção, guarde suas dúvidas e mande para mim qualquer coisa, ok? Ferro. Nós temos aqui o ferro como componente da hemoglobina, que ainda há pouco eu comentei com vocês. Vou marcar aqui 2 pontos importantes. Primeiro, hemoglobina é uma proteína. Ina, proteína. Só que lembrando, aqui também tem mioglobina. Ina, proteína. E nesse caso, as duas basicamente vão ter a mesma função. Por exemplo, no caso da hemoglobina, é uma proteína que faz o transporte de oxigênio ou o gás carbônico no sangue. E a mioglobina é basicamente a mesma molécula, só que agora relacionada com o músculo, músculo. E também enzimas respiratórias, como já está dizendo aqui, ó, tá? Então, por favor, guarde. Um outro detalhe. Se você está vendo a imagem aqui do ferro, tá? Essa imagem em vermelho indica justamente que o ferro que existe na hemoglobina ou na mioglobina dá a coloração vermelha ao sangue e ao músculo. Por favor, não esqueça. Tudo bem? E é fundamental para a respiração celular. Agora complicou. Que diacho é isso? Professor, respiração celular é a nossa respiração? Não é essa a respiração pulmonar. Tem a ver com a produção de energia realizada por uma mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, que nós vamos ver isso em outro vídeo, ok? Então, por favor, guarda bem essa informação. Respiração celular é uma produção de energia realizada por uma mitocôndria, que não vem ao caso agora. Beleza, onde eu vou encontrar o ferro? No fígado, carne, gema de ovo, legumes e vegetais verdes. Opa, verde de novo, mas nesse caso qualquer verde. Bacana? Fica a dica. Flúor. Bom, flúor você já deve ter ouvido falar, né? Componente dos ossos e dentes. Professor, e o cálcio, não é? Aí vem 2 situações. O cálcio que nós já comentamos é a estruturação bem básica do que é o dente, né? E os ossos. E no caso do flúor, ele faz um revestimento, geralmente, ele faz um fortalecimento junto ao cálcio. Por exemplo, onde que você vai encontrar o flúor nos dentes? É o chamado esmalte. Então, guarda bem a dica dos dentes. Não esqueça dos ossos, mas nos dentes existe a ideia de flúor para o esmalte. Essa coisa que permite os dentes se tornarem bem brilhantes, bem clarinhos. Isso para a maioria. Tudo bem? Protege os dentes contra as cáries. E nesse caso, quando a gente pensa em proteção, é o que os dentistas fazem, né? Os odontólogos fazem. Eles fazem aquela limpeza nos nossos dentes à base de flúor, que é justamente para manter a proteção. Professor, e nos cremes dentais, ou como diria um amigo meu de língua portuguesa, no dentifrício? Perfeitamente. Professor, não sabia dessa palavra. De novo, dentifrício, homenagem ao meu amigo Ilker. Tá ok? Professor Ilker. Protege? Sim. O flúor ele vai fazer essa proteção nos dentes justamente não de dentro para fora, mas de fora para dentro, ou seja, uma limpeza do lado de fora dos dentes, para manter essa proteção. Onde eu vou encontrar o flúor? Na água fluorada. Tem um detalhe importante sobre água fluorada que eu gostaria que vocês guardassem. Geralmente, quando você pega as garrafinhas de água mineral, lá você vai encontrar alguns termos, mas geralmente está escrito assim, ó,
água mineral hipoclorada, fluoretrada. Esses termos que eles usam significa que aquela água existe ou tem, no caso, uma certa quantidade de elementos químicos inorgânicos. Tanto que você pode observar naquela tabela química que tem no rótulo das garrafinhas de água mineral. Beleza? E lá você vai encontrar vários desses elementos, entre eles o flúor. Bacana? Também se encontra flúor em peixes com ossos comestíveis. Aqui tem um detalhe importante que eu vou já comentar. E alguns chás, que também é outra situação. Por exemplo, geralmente você come o peixe tirando as espinhas. Mas quando você come sardinha enlatada, que ela já vem cozida, ou seja, ela vem preparada, você observa que tem os ossinhos lá que você vai comendo, nem percebe às vezes que come, mas você come, é o osso comestível. De alguns peixes como sardinha, salmão, tá ok? Então guarda, eles são ricos em flúor. E chás, professor, e o chá? Bom, para chá não é para qualquer um, é novamente chá à base de folha. E se tem folha significa que tem que ter um verde, ok? Chá à base de folhas verdes. Porque também tem chá de raízes, chá de casca de frutos, e não é isso, é a base de folhas, geralmente folhas verdes, ok? Fica a dica, por favor, se precisar, volta o vídeo, anota tudo de novo. Bacana? Continuando. Fósforo, componente dos ossos e dos dentes. Eu vou até coçar a cabeça agora. Olha lá. O fósforo, geralmente a gente pensa assim, né? É aquele que toca fogo. Também. Mas esse fósforo que a gente está pensando, que é o mesmo fósforo, só que ele está numa situação diferenciada. Ele está dentro dos alimentos. E não aquele que a gente vai tocar fogo. Mas tem a ver com energia? Com cerveja absoluta. Então, nesse caso, olha lá. Tem a ver com ossos e dentes. Guarda bem a informação. E tem a ver com armazenamento e transferência de energia, que eu comentei ainda há pouco. Vai guardar essa palavra aqui, ó, ATP. Tudo bem? O ATP é a nossa forma de energia armazenada e utilizada no nosso corpo, que é a adenosina trifosfato, ou no caso, 3 moléculas de fósforo junto com uma outra chamada de adenosina. Perdão, continuando. Componente do DNA e do RNA. Veja só, o DNA e o RNA são chamados ácidos nucleicos. E todo ácido nucleico ele vai ter como estrutura básica 3 elementos. Tudo bem? O chamado ácido fosfórico, fósforo. Vai ter também uma pentose, que no caso é um açúcar, tudo bem? E por último tem a base nitrogenada, que é uma outra situação. Depois você observa aí algumas informações. Mas quando ele fala sobre componentes de DNA e RNA, obrigatoriamente eles vão ter que apresentar em sua estrutura o chamado ácido fosfórico ou fosfato, que é a base de quê? De fósforo. Show! Então, o fósforo eu vou encontrar onde? No leite, em laticínios, carnes e cereais. Bacana? Guarda essa informação e não esqueça, também tem a ver com fósforo, lá da nossa caixinha de toca-fogo. Vamos para o iodo agora. Iodo. Professor, é aquele de medicamento que a gente passa em ferimento? Pode ser. Eu sou da época que tinha o iodo, tinha o metiolate, coisa de caboclo raiz. Bacana? Hoje nem dói nem nada, ô tristeza. Vamos lá. Componente dos hormônios da tireoide. Aqui eu vou colocar uma marcação para você, tudo bem? Hormônios da tireoide, mas eu vou chamar a atenção principalmente pela palavra hormônio. Veja só, o iodo ele é justamente um elemento básico para a tireoide, que é um órgão que se encontra bem aqui, ó, tudo bem? Nessa região. A tireoide ela é formadora ou produtora de 3 hormônios diferentes, o T3, o T4 e ainda tem a tal de calcitonina, que não vem ao caso agora, mas principalmente o T3 e o T4. E o T4 ele é muito conhecido como tiroxina. Galera do segundo ano aí, ó,
tá? Que faz provas sobre fisiologia humana, principalmente a parte de sistema glandular, sistema endócrino. Quando se falar em tireoide, lembra da tiroxina, que é a tetraiodotironina, tudo bem? Que é o T4. Bacana? Então guarda a ideia de iodo. Professor, e o que tem a ver? Ó? Aqui ele diz que estimula o metabolismo. Então significa que ele está estimulando, por exemplo, a organela citoplasmática mitocôndria a gerar mais energia. Porém, tem um outro problema, né? Vamos lá. Qual é a ideia? Quando esse órgão chamado de tireoide, ele tem algum problema, geralmente é uma deficiência do iodo, tanto para mais quanto para menos, aí você vai ter aquela situação de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Eu estou tentando simplificar a coisa, tá? Nesses dois problemas, nessas duas deficiências de iodo, você vai ter alguns casos, algumas características diferentes. Mas, no geral, a possibilidade de aparecer aqui um inchaço chamado de bócio. Tudo bem? Para o hipotireoidismo, a tendência é o metabolismo diminuir e você tende a engordar. Tende, tá? E no caso do hipertireoidismo, que também é uma deficiência desse iodo, também vai aparecer o bócio, esse inchaço, mas tende a fazer com que o metabolismo acelere, então você vai gastar muita energia e a tendência dessa pessoa é ficar seca, ou seja, emagrecer demais, tá? Eu estou exagerando aqui no seco, mas a ideia é emagrecer muito. E uma outra característica é a exoftalmia, aquela cor do olho esbugalhado, tá? O olho para frente, tá bom? Faz parte do processo lá. Agora, onde eu vou encontrar o iodo? Frutos do mar, no sal iodado e laticínios. Bom, o frutos do mar seria bem tranquilo você lembrar, porque se vem do mar, o mar é salgado, tem iodo também. Agora, uma coisa interessante é quando você compra o sal de cozinha no supermercado e que se você não atentar e não tiver escrito lá sal iodado, ou seja, você tem o sal, mas sem iodo. Se não tiver o iodo, não vale a pena comprar. Por quê? É justamente para você fazer esse processo de proteção. Deixa eu reduzir aqui. Ok? Beleza. Então, continuando a nossa ideia, sal iodado. Se for comprar, compra o sal com iodo. Fica a dica para você. Passando adiante. Nós temos agora o magnésio. Magnésio, leite de magnésio. Já ouvi falar? Já tomei muito. É bom? É importante. Componente de muitas coenzimas. Opa, mais uma palavrinha difícil do qual eu não sei do que se trata, né, professor? Vamos lá. Olha lá, a coenzima, ela significa que tem uma ligação com uma outra enzima. Vamos pensar assim, ó. No primeiro ano se estuda muito o chamado sistema chave-fechadura, onde um elemento é reconhecido por outro, e aí eles se conectam. Mas para que haja essa conexão, as estruturas elas devem ser reconhecidas, ou seja, vou colocar de uma forma mais simples, né? Se aqui está meio quadriculada, ela tem que encontrar alguma coisa também quadriculada para encaixar. Mas se ela é quadriculada e encontra alguma coisa meio oval, arredondada, ela não tem como encaixar. Então significa que aquela substância não é para aquela outra substância. Ou seja, se eu tenho uma coenzima e ela for diferente da enzima, elas não se encaixam, elas não se conectam. Tudo bem? E isso faz com que, por exemplo, na farmácia, você tem vários medicamentos que vão servir para alguns problemas e não servem para outros. Por quê? Porque aquela substância ela vai ter que ser reconhecida pela membrana plasmática das células para que ela possa entrar. E a coenzima geralmente é a substância que está do lado de fora, que ela vai ser reconhecida para poder se encaixar. Tudo bem? Então eu não posso tomar, por exemplo, antibiótico para quem tá com virose. Não tem nada a ver. Não haverá esse reconhecimento, não haverá utilidade nem atividade alguma. Por favor, cuidado com isso, tá? E o funcionamento normal de nervos e músculos. Então o magnésio está ajudando no funcionamento normal de nervos e músculos, ou seja, nada especial, mas é importante para o funcionamento de nervos e músculos, ou seja, movimentação e também para o teu sistema nervoso continuar ativo. Principalmente o sistema nervoso, porque ele 24 horas está funcionando.
não existe parada. Você não desliga de noite e não religa de manhã. Tranquilo? Cuidado com isso. Professor, manganês. Professor, e o manganês? O manganês é necessário para a ação de algumas enzimas. A ação de algumas enzimas. Bom, deixa eu colocar de uma outra forma aqui. Galera, o manganês é uma substância que ele pode ativar algumas enzimas. Então significa que se tiver na presença de manganês, algumas enzimas elas são ativadas ou elas podem melhorar a sua ação. Elas podem se tornar eficientes em vez de apenas efetiva, tudo bem? Ou eficaz. Então elas vão ter a sua eficiência, elas vão acelerar o processo, elas vão ser muito mais dinâmicas. Onde eu vou encontrar o manganês? Em cereais integrais, gema de ovo e vegetais verdes, como já falei, qualquer verde serve. Continuando. Molibdênio. Que diacho é isso? Nunca ouvi falar. Importante para a ação de algumas enzimas, atuando como cofator. Bom, vou grifar aqui a palavra cofator. E lembrando o seguinte, olha lá. O cofator é quando você vai pensar assim, ó, existe uma substância que está no seu estado original, vamos colocar dessa forma. Mas se ela recebe o molibdênio, ele faz com que essa substância ela pode se tornar ativa. Voltando, eu tenho uma substância que está inativa e ela pode ser ativada. Então, quando ele diz que é importante para a ação de algumas enzimas, então significa que eu estou falando sobre algumas substâncias, algumas proteínas que precisam do molibdênio para se tornar ativos. Ou, nesse caso, também podem ser transformados de uma inativa para uma substância ativa. Então ela recebe ali mais um elemento para poder se tornar ativa, acionada, estimulada e assim por diante. Onde eu vou encontrar o tal de molibdênio? Em cereais integrais, leite e leguminosa. Professor, o que é leguminosa? Galera do primeiro e segundo ano, cuidado com isso. O pessoal do terceiro ano já deve ter ouvido falar. Leguminosas geralmente são as plantas que vão apresentar a vagem. Tudo bem? Ou seja, aquele fruto pendurado como se fosse uma cápsula cheia de semente dentro. Então ali você tem uma leguminosa. Amendoim, ervilha, lentilha, várias outras que nós não comemos, mas também tem semente dentro, também são leguminosas. Bacana? Passando. Potássio. Potássio eu já ouvi falar, né, professor? Principal cátion. Opa, palavrinha aqui que eu comentei ainda há pouco. Lembra quando eu falei sobre os íons? E existem os íons ânion e íons cátion. O ânion, como já comentei, ele é negativo e o cátion é positivo. E o cátion, nesse caso, ele vai se apresentar no interior das células. Veja só, você vai encontrar muito nas questões de prova que estiver falando sobre bomba de sódio e potássio. Não comentei sobre o sódio, estou comentando sobre o potássio, mas geralmente os dois estão relacionados. E nesse caso o potássio ele é um cátion, ou seja, ele tem uma carga positiva e está do lado de dentro da célula. Só que quando eu tenho o sódio e o potássio, eles podem fazer essa troca de posição dentro da membrana plasmática, que é o que a gente vai falar geralmente sobre impulso nervoso, lá nos nervos, lá nos neurônios, ou relacionado com a musculatura que também está recebendo impulso nervoso e está relacionado com o potássio e o sódio. Mas no caso do potássio, não esqueça, tá? Influencia a contração muscular e a atividade nervosa, ou seja, contração e relaxamento, ou o impulso nervoso e a sinapse lá nos neurônios. Onde eu encontro potássio? Carnes, leite e muitos tipos de frutas. Por exemplo, estou precisando de potássio, suco de laranja. Eu posso comer banana? Posso. Mas se eu tiver com cãibra, qual que eu vou consumir? Aquele que for líquido. Por quê? A absorção é mais rápida. Beleza? Guarda essa dica aí para você que treina, que é atleta, ou quase atleta, ou amador, ou algo parecido com isso. Ou faz que nem eu, que é uma vez na vida. Bacana? Vamos lá. Passando adiante. Selênio.
Nós temos aqui um elemento químico que é importante para as enzimas que previnem o câncer. Bom, eu na prática aqui vou só tentar deduzir as coisas para vocês, tudo bem? Primeiro ponto é dizer assim, é importante para uma enzima. Então significa que tem uma proteína com uma ação enzimática que pode ser de transporte, pode ser de defesa, pode ser de armazenamento. Ela tem alguma função importante. Agora, quando diz que previne câncer, eu vou levar em consideração agora a palavra câncer. Galera, câncer é um distúrbio celular. Vamos colocar de outra forma. Ele é uma mutação, tá? Que faz com que as células realizem mitoses diversas, desenfreadas e sem controle. Então elas começam a se dividir com uma informação totalmente mudada, modificada, errada. Isso causa uma doença, né? Um câncer que a gente já deve ter conhecido. Agora, no caso da enzima, então o selênio nessa enzima vai evitar que haja esses defeitos ou não permita que essas informações erradas façam com que a célula se multiplique, ou seja, não promove o câncer. Seria mais ou menos essa ideia, espero que vocês tenham entendido ou tenham ajudado, tá bom? Onde eu vou encontrar o selênio? Em carne, queijo, molusco, fígado e leguminosas. Vamos para o sódio. Sódio, principal cátion no líquido extracelular. De novo, olha lá, cátion, que nem no potássio, ele também é uma carga positiva e também está no líquido. Opa, peraí. Vamos voltar aqui só para você perceber. O potássio está onde? No interior das células. E o sódio está onde? No líquido extracelular. Lembra quando eu falei que lá na bomba de sódio e potássio um está dentro, outro está fora, e eles ficam trocando de posições? Então a bomba de sódio e potássio é justamente a movimentação desses dois elementos, sódio e potássio, pela membrana plasmática. Enquanto um sai, o outro entra, e essa movimentação faz uma modificação nas cargas da membrana plasmática. Tudo bem? Você só não pode esquecer que todos dois são cargas positivas, são cátions. E importante no balanço de líquidos corporais, no caso de balanço, está relacionado com a questão da quantidade de líquidos no corpo. Tudo bem? E essencial para a condução do impulso nervoso, que é o que eu comentei, né? Grifa essa parte aí depois, anote essa parte e não esquece de colocar a bomba de sódio e potássio. Quem for assistir depois a aula sobre transporte pela membrana plasmática, você verá falando sobre bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Lá no transporte ativo. E onde eu vou encontrar o sódio? No sal de cozinha e muitos tipos de alimento. Principalmente, né, professor? No sal de cozinha. Principalmente no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, ok? Então, continuando, passando. Nosso último elemento de hoje, nós temos aqui o zinco, componente de dezenas de enzimas. Olha lá, novamente, ele é elemento de alguma proteína, no caso de dezenas de proteínas com ação enzimática, como as envolvidas na digestão. Agora aqui, olha lá, especificando, envolvidas onde? Na digestão. Então, por favor, o pessoal do segundo ano que estiver estudando aí, tubo digestório, as ações do fígado, do estômago, do pâncreas, do próprio intestino, você vai ver várias secreções, várias substâncias que têm relação com a digestão e que vão apresentar o zinco. Então, significa que você que consome alimentos à base de zinco, você vai melhorar a sua digestão, como no caso, comer carne, frutos do mar, peixes e grãos integrais. Agora eu quero fazer uma observação para fechar essa parte. Galera, se você percebeu, fechando aqui, se você percebeu, vários desses elementos que nós estamos estudando, eles vão apresentar como alimento, tá? Alimento básico. A maioria das vezes você vai encontrar quem? Carne, você vai encontrar peixes, você vai encontrar fígado, você vai encontrar vegetais. Então, assim, professor, eu não lembro quais são os alimentos onde eu vou encontrar essa substância. Não quebra a cabeça. Come carne,
come fígado e come vegetais, de preferência vegetais que têm folhas verdes, tudo bem? Ou que sejam crucíferos, como já foi comentado. Se você observou, a maioria dos alimentos, como carne, fígado... sem esquecer, gema de ovo, tudo bem? O ovo ele é um alimento extremamente rico em praticamente tudo. Então, ovo, carne, fígado e vegetais verdes vão apresentar a maior parte desses elementos químicos inorgânicos chamados de sais minerais. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e, por favor, não se esqueça, tá? Anote tudo, verifique suas dúvidas, faça suas anotações. Se precisar, manda alguma pergunta para mim, a hora que eu puder eu te respondo. Mas, por favor, ajude o canal a crescer com a sua participação. Tudo bem? O meu crescimento é junto com o seu. E se precisar, se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho e beijão, um abraço de coração. Samachonara, show!